O Natal é uma época muito boa. O que acontece espiritualmente? As pessoas tendem a ser mais amáveis nessa época. Nessa época, todo mundo fica um pouco mais generoso. Tem países que não comemoram o Natal, como nós comemoramos, mas mesmo assim, toda a densidade do planeta fica mais leve nessas épocas, certo? Então, aproveite. Qual é a dica que eu quero te dar? Qual é o conselho que eu posso te dar de maneira espiritual? Espiritualmente falando, o Natal é uma época muito boa. Muito boa porque, apesar de ser uma época comercial, foi criada para ser comercial, né? Ela, na verdade, acaba mexendo com o nosso espírito. O que acontece espiritualmente? As pessoas tendem a ser mais amáveis nessa época. Nessa época, todo mundo fica um pouco mais generoso. Na maioria dos casos, as pessoas tendem a ficar mais solícitas, mais agradáveis. E espiritualmente falando, isso ajuda muito na densidade do plano energético, do plano espiritual, do plano astral. Então, nesse momento, onde a gente consegue dissipar um pouco dessa massa, a gente tem uma possibilidade muito maior e muito mais fácil da gente se conectar com os seres de luz, né? Então, a nossa alinhamento energético, então, eu digo sempre que o telefone toca de lá para cá o tempo inteiro. A gente que não atende, mas nessa época fica mais fácil atender. Então, não é que fica mais fácil eles se conectarem com a gente, fica mais fácil nós nos conectarmos com eles, nós termos a percepção dessa energia. Então, para você que gosta do Natal, né, ou você que não gosta muito, porque às vezes fica meio tristinho por conta de algumas coisas que aconteceu na sua vida, então é natural que essa época seja uma época que marque, mas normalmente a gente tá mais emotivo, né? E mais amoroso. Às vezes triste por conta de alguma pessoa que partiu, então a gente fica com aquele sentimento que não é muito gostoso, mas enfim, a gente está mais amoroso. Até com esse sentimento de tristeza, a gente tem um amor no nosso coração. E essa potência do amor muda o ambiente astral inteiro. Então, só para a gente perceber o que seria uma fatiazinha bem pequenininha do que seria o nosso planeta se a gente estivesse trabalhando no amor. Então, a época de Natal, aqueles preparativos, aquela beleza, aquela vontade de encontrar as pessoas para brincar, para rir, para se divertir, para esbanjar a própria alegria, o próprio prazer, o próprio amor. Então, nesse período, se a gente pudesse viver a nossa vida dessa maneira, a gente tem aí uma pequena amostra do que seria o nosso planeta. E aí a gente tem uma pequenina, mas bem pequena amostra do que seria o plano espiritual mais sutil. Imagina que a gente pudesse viver nesse lugar, onde todo mundo é mais generoso, onde todo mundo é mais solícito, onde todo mundo é mais doce. Não onde um tem que fazer para o outro, porque a proposta não é essa, não tem que ficar dando presente, porque a proposta de Natal é a generosidade, é a simpatia, é a alegria, né? É o fazer, encontrar com as pessoas que a gente gosta, celebrar com as pessoas, sendo da nossa família ou não, sendo com os nossos amigos. A gente tende a ficar mais amoroso. E imagina como seria bom o nosso planeta se a gente fosse mais amoroso. Então, o Natal ele é uma pequena amostra do que pode ser. Então, embora ele tenha sido criado com uma ideia de comércio, né? Porque foi, sim. Eu sempre digo que a gente está sempre atendendo a uma coisa maior. Às vezes a gente não entende muito bem, mas até o mal trabalha, né, a serviço do bem. Ele pode não saber, mas ele trabalha a serviço do bem. Então é uma data muito importante porque a densidade do planeta fica menor. Tem países que não comemoram o Natal, como nós comemoramos, mas mesmo assim, toda a densidade do planeta fica mais leve nessas épocas, certo? Então,
aproveite. Qual é a dica que eu quero te dar? Qual é o conselho que eu posso te dar de maneira espiritual? Faça a sua conexão espiritual, faça uma introspecção profunda e se conecte com os seres que te auxiliam, que vão estar não mais próximo de você, mas você mais próximo deles. Por quê? Porque é mais fácil nessa época. Porque imagina que tem uma massa gigante, não tem o planeta Terra, uma massa astral muito densa e o plano espiritual. Imagina que essa massa astral, quando você tenta passar por ela, é mais difícil. Por isso é tão difícil meditar, é tão difícil fazer as nossas orações, é tão difícil fazer as nossas conexões. Porque a gente tem que passar por essa massa e a nossa mente tem que estar muito boa. Por quê? Porque a gente passa pelo campo mental e pelo campo emocional, que formam essa massa astral. Então, quando está muito denso, é difícil a gente parar, né, e conseguir. Então, a gente tenta, e às vezes desvia o pensamento, tenta, e às vezes quando vê, está sentindo alguma coisa, tem uma sensação no corpo. E nessas épocas, porque todo mundo, ou uma grande parte da população do mundo, começa a ficar mais sutil, mais amoroso, isso diminui essa densidade. Então, a gente tem mais facilidade de passar, né, de quebrar essa barreira astral que está menos densa, né, essa barreira fluida aí, ela está menos densa. A gente consegue passar com mais facilidade, então é mais fácil que a gente se conecte. Então, se eu posso dar uma dica, se eu posso orientar, faça suas conexões, elabore os seus pedidos, mas principalmente elabore os seus agradecimentos. No Natal, a gente tem como objetivo agradecer, né? No Ano Novo, a gente vai falar dos nossos pedidos, mas não existe pedido no Ano Novo que se estabeleça se no Natal não tenha tido a celebração da gratidão. Então, é muito importante que no Natal você agradeça. Agradeça pela vida que você tem, agradeça pela oportunidade de estar vivo, agradeça pela oportunidade de poder elaborar os seus processos, né? Porque tem gente que pode dizer assim, Andresa, mas a minha vida não é fácil, ou a minha vida esse ano não foi fácil, teve coisas muito difíceis. Ok, mas é a oportunidade que a gente tem de elaborar os nossos processos, os nossos projetos de vida, os nossos karmas, os nossos dharmas. Então, se nós estamos vivos, nós temos a dádiva da vida e só por isso a gente já tem essa oportunidade. E tendo essa oportunidade, a gente deve agradecer. Agradecer porque a gente pode evoluir. Quantos espíritos você acredita que queiram encarnar e não consigam, né? Então, é muito importante você ter consciência de que a vida já é uma grande possibilidade de elaboração, uma grande possibilidade de olhar, né, para tudo que você tem na sua vida, olhar até para os desafios e entender, por que será que eu me coloquei nesse lugar? O que será que eu ainda não aprendi que eu preciso aprender? O que será que eu preciso fazer e elaborar para resolver esse problema? Porque cada um está onde se coloca, né? Ainda que a gente não tenha consciência muitas vezes, consciência racional, né? A gente tem, sim, por sintonia, a gente está exatamente onde, por alguma razão, a gente sintonizou, né? Então, não existe um coitado, não existe uma pessoa que, enfim, ela caiu ali de paraquedas. Isso não existe. Existe um processo energético, um padrão vibracional que, por sintonia e sincronicidade, a gente se encontra. Então, é bem importante que a gente entenda isso e que a gente, então, agradeça a nossa oportunidade de elaborar os nossos processos e os nossos projetos. E o Natal é uma das melhores épocas para que a gente faça isso, para que a gente, então, agradecendo, a gente se esvazie, né? A gente se esvazie dos nossos problemas, abrindo espaço para as bênçãos da vida, para que então lá no Ano Novo a gente possa fazer os nossos planejamentos e os nossos pedidos. Então é de extrema importância que a gente esteja pronto para receber. E o Natal é um bom momento para a gente se aprontar. Então, a gente nunca pode receber mais da vida se a gente não agradecer. É como se a gente estivesse dando um sinal para o universo do que eu recebi. Porque o universo ele tem como objetivo fazer o quê? Olhar e falar e fazer você feliz, né? Então ele vai te mandar mais. Então, se ele estiver te mandando alguma coisa e você não entender aquilo que ele está te mandando, o que ele faz? Ele vai parar, né? Ele vai falar, não quero te fazer infeliz. Então, o importante é que você perceba o fluxo do universo,
elabore o que precisa ser elaborado, corrija o que precisa ser corrigido e agradeça aquilo que você tem. Agradecendo aquilo que você tem, o universo entende que aquilo que você tem é uma coisa boa, então ele pode mandar mais daquilo, né? É como se você fosse um aparelho, é como se você fosse, não, você é um aparelho, e esse aparelho, ele precisa conectar e passar o sinal, a informação exata. Então, agradecendo, a gratidão, ela tem como objetivo mandar o sinal do que é bom para mim. Então, eu quero que você preste bem atenção e com esse seu aparelho, esse seu corpo, essa sua mente, esse seu coração, você se conecte com algo maior, porque a conexão está muito mais fácil na época de Natal, e aí então você pode mandar esse sinal do que é bom para você. Né? O que não é, o que você pode fazer e corrigir? Né? O que você pode elaborar, entender, melhorar, mas agradeça. Agradeça para abrir espaço para que no ano novo você faça os seus projetos, né? E possa fazer o seu planejamento e pedir, né, pelas bênçãos de um novo ano. Então, o que eu queria dizer aqui é que é muito importante que a gente faça isso, mas tem alguma coisa que a gente pode ainda potencializar. Então, o que já era bom pode ficar ainda melhor. Quando a gente entra nesse processo de gratidão, a gente abre um campo dentro de nós, tá? A gente abre um portal, o nosso coração ele se abre como um portal, né, para a gente receber. Porém, se você potencializar isso, fazendo algo pelo outro, sendo generoso, sendo agradável, sendo gentil, né? Olhando em torno, olhando no rosto das pessoas, falando sobre o Natal, ou mesmo um bom dia, de verdade, com intenção, não da boca para fora, não aquele assim, bom dia, né? Sem nem olhar. Não, de verdade, com intenção. Você faz os seus agradecimentos e aí você sai de casa, olha para as pessoas e potencializa isso de maneira consciente. Você potencializa tudo isso em você. Por quê? Tudo o que você gera no outro, ele reverbera em você. E isso é na vida inteira, né? Em todos os momentos, mas no Natal é um momento ainda mais propício para isso, porque todo mundo está fazendo isso, consciente ou inconscientemente, né? Então todo o padrão vibratório fica muito mais adequado, né, para o nosso contato energético e espiritual. Então, se você trouxer de uma maneira verdadeira o sorriso no rosto do outro, né? Que se você puder ser o sorriso no rosto de alguém, se você puder ser mais gentil, se você puder conscientemente fazer esse movimento de troca energética, você expande, potencializa o seu próprio campo. Porque você vibra. E quando você faz o outro vibrar, o outro vibra na mesma frequência que você. Imagina um campo inteiro vibrando na mesma frequência. E se tudo que você vibra atrai, é como se você colocasse todas as pessoas que você encontra para vibrar no mesmo campo, a seu favor e a favor delas. Então você pode potencializar muito, muito isso. E tem um exemplo que eu sempre dou, que eu acho ele dos mais simples e dos mais interessantes e legais. Quando a gente vai fazer a nossa árvore de Natal, né, que monta a árvore de Natal, a gente pega aquele pisca-pisca, sabe aquele pisca-pisca lá? E você já deve ter pego pisca-pisca velho, que você guardou de um ano para o outro, e quando você vai usar, ele já não está mais funcionando direito, tem um monte de luzinha que está apagada. E eu não sei se você já percebeu que o que acontece? Quando a gente tem um pisca-pisca, então tem várias luzinhas, né? Quando uma luzinha apaga, as outras apagam. Então ele está aceso até aqui, depois a daqui apaga e daqui para frente ela não acende mais. O que acontece? Igualzinho com a gente na vida. Cada um de nós é uma luzinha. Então, quando uma luzinha acende, ela acende a outra. Ela dá energia, ela dá força para a outra acender. E a outra, quando acende, dá mais força para a outra acender. Só que uma luzinha apagada, ela pode desencadear uma escuridão, né? E até que uma outra que tenha muita força, às vezes lá na outra ponta se acenda. Então, é todo um fio de conexão, igualzinho acontece com a gente. Então, que a gente saiba ser a luzinha, né? Que a gente possa brilhar e acender a nossa luz e, com intenção, acender
as luzes que estão no entorno. E também, principalmente, quando a gente tem esta intenção de ir lá e olhar no outro e transferir mesmo, é quando a gente é aquela luzinha que ficou um monte apagada, mas tem uma próxima, que vibra mais, que ela tem mais força, mais coragem, mais determinação, mais intenção. Então, ela não tem só a luz e ela tem a intenção. Então, ela tem uma potência maior para acender, mesmo depois de um período de escuridão, para poder acender todas as outras que virão. Então, que a gente saiba ser essa luzinha poderosa, né, que acende tudo que está no nosso entorno, que ilumina tudo que está no nosso entorno, que dá luz, lucidez, né? Então, que você tenha um Natal brilhante, iluminado, cheio de bênçãos, e eu desejo de verdade que não importa o que você esteja passando, que você tem muita coisa para agradecer. Eu sei que tem pessoas que estão passando por situações às vezes difíceis, desafiadoras, mas ainda assim você tem a vida. Enquanto você tem a vida, você tem tudo. Tudo o que você precisa para resolver os seus processos, para elaborar as suas questões, tudo aquilo que você traz como dívida kármica, lição kármica ou processo missionário. Os nossos humanoterapeutas entendem mais profundamente disso, né? Mas ainda que você não entenda, lembre-se que você está aqui e aqui você tem a oportunidade. Existe uma coisa que eu acho legal da gente falar, de eu explicar para vocês um pouquinho, que é assim, quando a gente tem um processo que a gente precisa elaborar, né? Por que a gente encarna? Qual é o grande objetivo da nossa encarnação? Então, pensando nesse movimento de Natal, enfim, de agradecimento, que tem gente que às vezes tem dificuldade, né, de conseguir perceber as bênçãos da vida, até às vezes por ter uma vida difícil. Então, se isso não acontece com você, mas acontece com alguém que você conhece, que está do seu lado, que às vezes está com aquela cara feia, com aquela cara rabugenta, entenda que essa pessoa não entende de tudo isso, né? Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender sobre a encarnação é que a encarnação, ela nos dá a oportunidade de conviver com os diferentes. Eu vou explicar melhor como é que é isso. Quando a gente está nos planos astrais, tudo é por sintonia, né? E tudo é por vibração. Então, a gente fica junto dos nossos, dos que vibram da mesma sintonia e frequência que nós, tá? Então, raiva com raiva, medo com medo, tristeza com tristeza, alegria com alegria, justiça com justiça, misericórdia com misericórdia. Então, a gente tem aí um processo onde a gente é muito mais potencializado e fica, porque ali é um campo de vibração. O que acontece é que não dá para misturar medo com alegria no plano das frequências. Não dá, no ambiente sutil, misturar essas coisas. Mas como é que a alegria vai poder influenciar o medo, por exemplo, ou a tristeza, se elas não podem se encontrar? E aí vamos pensar consciencialmente. Quando a gente passa para o plano não só da vibração, mas da consciência, uma consciência, se ela tem um padrão de consciência, um padrão mental, como é que ela vai se misturar com outra de um padrão mental completamente diferente para que elas possam trocar experiências? Como é que uma consciência evoluída pode encontrar com uma consciência involuída, ignorante ainda, para ajudar ela a sair daquela condição? Né? Então, não existe como acontecer isso nos planos astrais. É muito complexo. E por isso existe a encarnação. No planeta Terra, esse veículo, ele nos dá a proporção de estarmos presos. De certa maneira, a gente está preso, né, nesse campo magnético que é o nosso corpo. Esta prisão, que muita gente fala que ruim, que droga, tal, ela é a capacidade que a gente tem de se misturar, de se encontrar com seres diferentes, né? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa estar no mesmo ambiente de consciências e de vibrações diferentes das nossas, para que a gente possa evoluir as nossas consciências e vibrações. Então, estar encarnado é a grande oportunidade que a gente tem de fazer as nossas mudanças. É a grande oportunidade que a gente tem de ser influenciado e ganhar consciência sobre coisas mais evoluídas, para que a gente viva melhor, para que a gente seja mais feliz. Então, aproveite, né, da vida. E também para que a gente possa influenciar de maneira positiva e não manipuladora para o outro fazer o que eu quero, né? Mas para que as pessoas sejam felizes,
para que eu seja feliz, para que a gente entenda que é possível viver um ambiente natalino fora da época do Natal. Para que a gente possa entender que é possível viver o espírito de Natal no plano espiritual, ainda que não seja Natal, ainda que não seja uma data comercial. E eu entendo aqueles que falam, mas é só comércio, é só para dar presente. E realmente é uma data comercial no plano físico, mas se a gente, quem tiver olhos para ver, pode ver que no plano espiritual a gente consegue ter conexões muito grandes e muito superiores, onde a gente tem uma grande oportunidade de agradecer e de se conectar ainda mais com seres que podem ajudar a gente durante todo o ano, durante toda a vida. Não para fazer as coisas para a gente, mas para nos orientar, para nos dar forças e capacidades, para que a gente possa, então, potencializar as nossas forças, né? Diminuir as nossas fraquezas, aprender a ser mais alegre e mais feliz. Então, eu espero de verdade que o Natal seja para você essa referência de amor, né? Que você possa aproveitar do seu Natal, que você possa aproveitar não só dos benefícios físicos, que já são ótimos, né? Mas que você possa também aproveitar dos benefícios espirituais do Natal, que você possa ser um benefício espiritual do Natal e não só receber, mas que você possa ser a vibração que o mundo precisa que você seja. Perceba que eu falei que você possa ser a vibração. Eu não falei para você ser certo, eu não falei para você ser, não errar, eu não falei para você ser sério, eu não falei para você ficar rezando, eu falei para você ser feliz e se conectar com a fonte criativa e divina, com o poder divino da própria vida. Né? Quando você potencializa ele dentro de você, quando você enxerga esse poder dentro de você, quando você para olhar e percebe a vida pulsando, não o tipo de vida, mas a própria vida pulsando dentro de você, você se conecta com essa matriz viva e aí ela vibra em você. E você, por estar encarnado e magnetizado, você expande isso numa potência muito maior, ajudando inclusive a espiritualidade a acender as outras luzinhas que ficaram depois da escuridão. Então, que a gente saiba ser essa luz desse pisca-pisca, para que a gente possa piscar e iluminar e alegrar e acender os nossos corações e os corações das pessoas que estão em torno. E aquelas que ficarem rabugentas do seu lado, para essas você oferece o seu amor, você oferece, enfim, você permita que ela seja o que ela consegue ser, mas não se contamine com a escuridão do outro. Não deixe que o outro apague a sua luz, né? Então, não se contamine com isso. Se ela quer ser assim, se ela não quer ganhar consciência nesse momento, tá tudo bem. Ela vai viver dentro de um processo de dor até que esse fundo do poço seja tão fundo que ela escolha sair. Porque a única coisa que a gente tem escolha na vida é ser feliz ou infeliz com a vida que a gente tem. Então, se a gente tem alguma escolha, eu sempre digo, a gente pouco tem livre-arbítrio na vida. A gente tem aí algumas decisões, mas a única verdadeira que a gente tem é ser feliz ou ser infeliz, a gente pode escolher com a vida que a gente tem, porque a vida é como é e não como eu quero que ela seja. Então eu desejo a você um Feliz Natal, né? Que você possa receber o espírito de Natal dentro do seu coração e que ele possa se expandir a partir de você, porque a vida, ela acontece por você e não para você. Ela acontece a partir de você. Então deixa essa vida pulsar no seu coração e deixa ela existir na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu entorno. E pode se preparar que dentro desse trabalho, se conecte, encontre um horário, faça suas reflexões, anote, né? Se precisar, anota tudo que teve de bom, anota tudo que precisa ser melhorado, faz uma listinha do que você vai precisar melhorar e do que você teve de bom, né? A própria vida já é a dádiva. E aí você se potencializa nisso, faz as suas orações, as suas meditações, as suas reflexões no momento em que você entra em contato com você. Se conecte com a sua espiritualidade e se abra para esse agradecimento, para que você então possa abrir um campo, para que no ano novo você esteja com esse campo aberto, com esse útero da vida pronto para ser germinado com um novo ano. Então, tenha um Feliz Natal e que você possa ser o pisca-pisca que alegra a vida de todo mundo que estiver à sua volta e principalmente a sua. Te desejo um Feliz Natal,
Tudo de bom, curta muito seu Natal. Você já conhece o Portal Luz Azul? É um espaço terapêutico digital onde você recebe toda semana um conteúdo diferente, inédito e exclusivo. E além disso tudo, você ainda ajuda na prática e não só na teoria, milhares de pessoas que precisam um pouquinho mais do que a gente, já que parte do valor da sua assinatura é revertido em cestas básicas, que é doada todos os meses para instituições carentes e que precisam do nosso apoio. Legal, né? Então, vem fazer parte dessa comunidade, receba todo esse conteúdo exclusivo e nos ajude nessa missão de colocar comida na mesa daqueles que estão passando a necessidade.